Antes de começar esse corte, um recado rápido pra você. Se você investe com a ajuda de um assessor ou de gerente de banco e gostaria de ter uma opinião de um profissional independente pra saber se você está realmente investindo bem, o pessoal da Notórios Investimentos, que é uma consultoria independente e apoiadora desse canal aqui, está disponibilizando uma análise gratuita da sua carteira. É só clicar no link da descrição e agendar a sua reunião. Eu vi Frankenstein no cinema. Baita filme, cara. Muito bom filme. E você sabia que o Frankenstein, ele não se chama Frankenstein? Ele nem tem nome. Frankenstein é o nome do cientista que faz ele. Ele não tem nome, é só um cara. E pra mim a história do Frankenstein é uma lição de como é horrível você ser feio. É só essa a lição do Frankenstein, cara. Porque é a história de um cientista que se chama Frankenstein, que tem esse plano mirabolante de criar a vida. E aí ele tem contato com um magnata que vende armas pra guerra. E esse cara é muito rico. Muito rico. E aí, como esse cara financia guerras, porque ele ganha dinheiro com guerras, ele deixa o cientista, né, o Frankenstein, ir nos campos de batalha, depois que a batalha acontece, para resgatar corpos de pessoas, para montar essa criatura que ele quer montar. Então ele pega a perna de um cara, a cabeça de outro, o braço de outro, ele vai analisando ali nos corpos dos soldados os membros que ele quer, aí ele leva lá pro laboratório dele, que foi financiado por esse senhor das armas, e lá ele monta o cara, dá um jeito de ligar lá com ele, com energia, sei lá, tem uma tese científica por trás, né, que é com energia, o cara bota lá umas agulhas, e aí chove, aí bate um raio num negócio, o negócio gira, aponta pro cara, todo montado lá, cada parte de uma pessoa diferente, e aí surge vida, aí esse cara nasce, digamos assim. E aí, cara, esse cara fica lá preso nesse laboratório com o Frankenstein, que é o cientista. Só que ele trata meio mal a criatura. Ele trata como se fosse um animal, assim, um animal burro. Porque ele tem uma aparência meio grotesca. E aí ele vai pro mundo e ele começa a apanhar. Ele chega nos lugares e os caras começam a dar tiro nele. E ele fica, caralho, por que as pessoas estão dando tiro em mim? Porque no ponto de vista do monstro, eu não vou chamar de Frankenstein, eu não consigo, porque eu sei que o nome dele não é Frankenstein, então eu não vou chamar mais de Frankenstein. Do ponto de vista do monstro, ele tá tentando entender que porra é aquela. Ele passa o filme inteiro tentando entender que porra é aquela. Mais ou menos como a gente. Mais ou menos como a gente. Porque quando a gente nasce e a gente entende que a gente... Quando a gente entende que a gente existe, a gente também fica, né? Que porra é essa? E aí a gente começa a andar no mundo tentando entender que porra é essa. Só que a nossa diferença pro monstro do filme Frankenstein é que em nós ninguém dá tiro na gente quando a gente tenta entender as coisas. Quando a gente chega num lugar e fala, aqui que é o poupa-tempo? Ninguém te dá um tiro na cara porque você é feio pra caralho. A vida do Frankenstein é essa. Ele sai do laboratório e ele começa a andar pelos lugares. Aí ele chega na casa ele tá na floresta e aí ele cruza com 2 caçadores. Só que ele é tão ingênuo, porque ele é bobo, porque ele nunca viu maldade na vida, que ele vai dar oi pros caçadores. Ele fala, ei! E aí quando ele fala, ei! Os caras falam, que porra é essa? Pum, pum, pum! E atira no cara. Só que como ele é um experimento científico, quando ele se fere, o corpo dele... Como é que se fala? O corpo dele reconstitui rapidamente o ferimento. Então ele não morre. E essa é uma das outras coisas que ele reclama pra caralho. Porque chega uma hora que a vida dele tá tão ruim. Que a vida dele é tão ruim, cara. Que ele não consegue ir pra nenhum lugar, que todo mundo quer matar ele porque ele é feio pra caralho. Que ele mesmo começa a querer morrer. E ele não consegue morrer.
Então ele começa a tentar morrer de tudo quanto é jeito. E ele vai nos lugares, toma tiro, e toma bomba, e aí tem uma hora que ele toma um monte de tiro, ele pensa, finalmente eu vou morrer. Aí ele cai no chão, e depois de alguns dias ele acorda de novo, e ele pensa, não acredito que eu tô vivo ainda, e a minha vida inteira vai ser essa. Andando por aí, sendo horroroso, todo remendado, eu sou um grande remendo de soldados. Eu nem sei de quem é minha perna, não sei quem é meu braço, eu não sei de quem é meu rosto. Eu não acredito que a minha vida inteira vai ser essa. Ser um remendo de soldados mortos andando por aí, apanhando o dia inteiro. E aí tem uma frase muito foda que ele fala no filme que é: eu não consigo viver e eu não consigo nem morrer. Essa frase é forte, cara. Essa frase é maneira, cara. E essa é a vida dele, cara. É só a história de uma vida tentando entender que porra ela é, e no meio dessa busca de tentar entender que porra ela é, ela apanha tanto que ela vira do mal e começa a matar as pessoas e começa a ter surto de agressividade e passa o filme inteiro tentando reencontrar o Dr. Frankenstein pra se vingar dele. E, cara, é uma loucura, cara. É meio que um paralelo com a nossa vida mesmo. É um paralelo com a nossa vida, e quanto mais feio você é, eu acho que mais você se identifica com o filme do Frankenstein. Porque tem níveis de identificação. Tem o nível básico de identificação, que é o nível vida. Você que tá vivo, em algum momento você já refletiu sobre a vida e tentou entender que porra é a vida, por que você tá aqui, por que você nasceu, qual que é o sentido, qual que é o objetivo. Todo mundo já passou por essa fase. Você tem esse nível. Agora, imagina isso sendo um repelente de seres humanos. Imagina essas indagações sobre a vida, só que conforme você anda no mundo tentando entender o que é a vida, as pessoas te dão um soco, cospem na tua cara, te empurram, te dão um tiro, te excluem e mandam você pra puta que pariu. Agora tu imagina essa dor. E aí o cara... o que acontece, cara? É meio que... Se o Frankenstein tivesse internet, com certeza ele seria Red Pill ou Incel. Com certeza. Toda certeza disso, cara. É um cara feio, rejeitado, desengonçado, que teve uma certa ingenuidade pra tentar entender a vida, teve uma boa vontade, assim, uma ingenuidade em relação à humanidade, só que ele apanhou tanto por ser desengonçado, feio e tenebroso e horrível, que se ele tivesse internet, ele ia se radicalizar, com certeza, cara. Porque sem brincadeira, cara, esse cara sai do laboratório, aí ele começa a andar na floresta. Essa cena é foda, cara. Ele encontra um rinoceronte, um bicho lá, um alce, sei lá. E como ele é bobão, o Frankenstein não, esse bicho, né? Essa criatura, ele é todo bobão, assim, ele é todo ingênuo, ele parece um bebê gigante. Ele começa a alimentar esse alce. Ele é bonitinho, ele faz uma amizade com o alce ali, ele começa a dar cerejinha pro alce. Ele começa a rir porque o alce tá comendo cerejinha. Aí daqui a pouco ele ouve um barulho lá atrás e são dois caçadores. E aí ele olha pros caçadores, os caçadores olham pra ele e falam: que porra é essa? E começa a atirar no Frankenstein. Vou chamar de Frankenstein a partir de agora. E começa a atirar no Frankenstein. E aí ele começa a sofrer, porque ele não entende por que o ser humano é assim. Por que eles fazem isso com ele. E aí ele continua andando por aí, e aí ele encontra uma casa de uma família. Que na verdade é dos mesmos caçadores, cara. Lembrei agora. Mas o ponto é, ele tem tanto medo da humanidade que ele se esconde no estábulo lá dessa família e fica morando lá um tempão. E ele começa a ajudar essa família, porque ele tem muita força. Então ele começa a ajudar a família. Ele caça pra eles, ele resgata, ele pega lenha na floresta pra eles e deixa na frente da casa. E aí os moradores da casa um dia vão sair na rua e olham aquela quantidade de lenha. E eles olham pra eles mesmos e falam: caralho, que porra é essa, cara? Ah, é o espírito da floresta que tá nos ajudando. Mas o Frankenstein, ele é um cara do bem. Ele é um cara que ajuda as pessoas. E olha só que loucura, cara. Então ele passa anos ajudando essa família sem a família saber quem que tá ajudando eles. Eles acham que é um espírito que tá ajudando eles. E aí um dia a família inteira sai pra caçar no inverno e deixam o velho da família sozinho em casa. E o velho é cego.
E aí um dia o Frankenstein decide que ele vai entrar na casa pra interagir com esse velho. Só que ele não sabia que o velho era cego. Então ele entra com medo, porque ele sabe que sempre que vem ele, tentam matar ele. E ele entra com medo. E como o velho é cego, ele tratou super bem o Frankenstein. E fez amizade com ele. E olha que foda, cara. Aí um dia, uns lobos invadem a casa e tentam matar o velho. E quando o Frankenstein volta pra casa, ele vê isso, ele ajuda o velho a combater os lobos. Então ele mata todos os lobos, expulsa os lobos, e logo em seguida chega a família do velho. E vem o velho morto, porque foram os lobos que mataram o velho. Vem o velho morto, e eles concluem que foi o Frankenstein. E começam a atirar no Frankenstein. Ele acabou de salvar o velho, mas ele é tão feio, cara. Ele é tão feio que os caras não acreditaram. Não, esse cara só pode ser do mal. Cara, imagina você ser tão feio, mas tão feio, que as pessoas olham pra você e pensam: não, esse cara só pode ser do mal. E você é do bem pra caralho. Você é um cara super do bem. Você salvou o velho. Não conseguiu salvar, né? Mas ajudou o velho a combater lá os lobos. Você ajudou aquela família durante anos, trazendo comida, lenha, tudo que é coisa. Só que você é tão feio, mas tão feio, que as pessoas simplesmente ignoram qualquer possibilidade de você ser uma pessoa do bem. Essa é a mensagem do Frankenstein, cara. Ser feio é horrível. Cara, que filme bonito, cara. Nossa, eu vou ter que ler o livro agora. Só que tem uma coisa, cara. Essa Elizabeth, ela deu uma iludida no Frankenstein. Porque, em primeiro lugar, essa Elizabeth, ela é mulher do irmão do Dr. Frankenstein. Tá? Só que aí, quando eles se conhecem, quando a Elizabeth conhece o Dr. Frankenstein, eles começam com coisinha. Ela começa a dar em cima dele e ele começa a dar em cima dela. Aí eles têm uma coisinha. Aí depois que ela conhece a criatura do Dr. Frankenstein, ela começa a ter coisinha com o Frankenstein também. E eu fiquei olhando o filme pensando: criatura, cuidado com essa aí. Você não é o único não, cara. Você não é o especial, não. Ela tava dando em cima do Dr. Frankenstein enquanto namorava o irmão do Dr. Frankenstein, e agora tá dando em cima de você, cara. Se liga aí, cara. Se liga aí. Mas ele caiu nessa aí, cara. E sabe outra coisa também, cara? A criatura vai atrás do Dr. Frankenstein. E sabe o que ele pede pro Dr. Frankenstein quando eles se encontram? Ele pede pra ele fazer uma Frankenstoa pra ele ter companhia. Porque essas são as duas opções que a criatura tem na cabeça dela. Ele quer ou morrer e ele não consegue. E já que ele não consegue, ele quer pelo menos uma Frankenstoa pra ele poder agasalhar o croquete. Esse é o objetivo do Frankenstein, cara. Morrer ou agasalhar o croquete. Isso diz muito também sobre a nossa vida, cara. Isso diz muito também. E não é literalmente essa a vida de um cara muito feio? Ou ele quer morrer, porque a vida dele é uma bosta, ele apanha em todos os lugares, ele é horrível, ou ele quer uma Frankenstoa pra ele. Só que o problema é que as Frankenstoas desse mundo, elas não querem os Frankensteins. E tá certo, elas querem algo melhor que um Frankenstein. E aí sobra o que pro Frankenstein? Nada. E aí nós temos a clássica frase: sobra nada pro Frankenstein. Cara, não existe spoiler no Frankenstein, né? É um livro que tem 300 milhões de séculos. Se você não leu ainda, você não quer ler. Então eu posso dar spoiler do filme Frankenstein. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Você não vem me reclamar porque eu vou dar spoiler do Frankenstein. Você não vem reclamar. Pô, lá o Petri deu spoiler do Frankenstein. Não é como se esse livro não tivesse disponível pra você ler desde o dia que você nasceu, cara. Tá? Então você não tá tão interessado assim. O final é bonito. O final é bonito porque quando ele finalmente encontra o seu criador lá no fim do filme, o criador da criatura, né, o Dr. Frankenstein, ele pede perdão e chama ele de filho. E ele se acalma. Ele se acalma. E aí ele fala assim: naquele momento nós dois podemos nos tornar humanos. Porque o criador dele estava morrendo, porque ele estava acidentado. E aí tem uma mensagem bonita, porque ele está dizendo que morrer é humano. E finalmente o Frankenstein, a criatura, poderia viver também. Eu não sei explicar coisas muito inteligentes. Mas deu pra entender de alguma maneira?
Nossa, foi lindo, cara. O final é lindo. Eu vou ter que ler esse livro, cara, porque deve ser mais bonito ainda no livro. Quando o criador, que é o Dr. Frankenstein, olha pra sua criatura, que a gente conhece como Frankenstein, e fala: me perdoa, meu filho, eu te amo, e dá a mão pra ele. O Frankenstein, na narração, fala: e naquele momento, nós dois podemos nos tornar humanos. Porque isso é uma outra coisa também. O cara que criou, né, o experimento, o Dr. Frankenstein, ele não era humano, ele era louco, ele era insensível, ele era impulsivo. E aí no fim da vida, quando ele pede perdão e morre, ele se torna humano, porque ele pode morrer e humano é morrer. E o Frankenstein não tem como morrer, então teoricamente ele não seria humano, mas naquele momento ele pôde viver porque ele teve o perdão e a palavra de carinho que ele tava procurando o filme inteiro. Cara, tinha que ter agora o filme Frankenstein depois do perdão. Ele curtindo a vida, indo em bares. E aí ele entra num bar e as pessoas já olham. Ah, que é isso? Ele fala: eu sei, mas eu sou legal, gente. Eu sou maneiro. Aí ele podia fazer umas piruetas, alguma coisa que ele é muito forte. Quer ver? Me dá um tiro. Você vai ver o que vai acontecer. Pum! Aí ele dá um tiro no ombro dele e o ombro dele se reconstrói em meio segundo. Ele fala: viu? Eu sou legal, cara. Eu sou maneiro, eu vou ficar aqui, tá de boa. Eu sou o cara do livro lá, sabe o Frankenstein? Então. Que meu nome não é Frankenstein, não. É o nome do cientista. Não sou eu. Qual que é o seu nome, então? Eu não tenho. Ninguém me deu o nome, cara. Aí os caras dão o nome. Então vamos dar o nome pra ele. John. O nome dele é John. Qual que é o nome do Frankenstein? Deixa eu ver aqui. Qual o nome do Frankenstein? Não tem. É monstro mesmo. É monstro. Mas é um filme bonito, cara. Eu recomendo você assistir. Bem legal, cara. Vai sair na Netflix aí nos próximos dias.